Na década de 80, na cidade de São Paulo, finalzinho de 70, 80, né, existia uma empresa de ônibus, a maior empresa da região, que era os ônibus municipais. A distância entre os degraus, eu acho que dava quase meio metro. Para os idosos, etc., não era uma situação muito fácil. E eu lembro um episódio que aconteceu. Toda manhã eu tomava o ônibus no mesmo ponto. E eram quase sempre as mesmas pessoas, né, que estavam lá. Então veja só, tinha uma senhora bem rechonchuda que a gente ajudava às vezes a entrar no ônibus. E um dia eu estava, a fila se forma automaticamente esperando o ônibus. Na minha frente tinha um pessoal já conhecido, a gente ia conversando, etc, etc. E atrás de mim tinha um rapaz que conversava pouco, vinha com a paletó, gravata, aquela pastinha de executivo, sempre lendo um jornal, uma revista, alguma coisa. Era um intelectual do ponto. E atrás dele vinha uma senhora, a dita cuja, né? Muito simpática, mas quieta, não falava também muito, que nem o rapaz que estava ali, lendo o jornal. Nesse dia especificamente, o ônibus atrasou e todo mundo preocupado, será que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu, de repente o ônibus aparece. E para subir no ônibus, você tinha que passar pelo crivo dos degraus. E aquela senhora, como já expliquei, tinha uma certa dificuldade. Quando eu estava lá na frente, já subindo o degrau, eu ouço um barulho. Foi um pum. Mais especificamente falando na linguagem popular, me perdoe, um senhor peido, né? E ouviu-se a mulher falando, e depois falam que são as gordinhas que fazem isso. Eu ouvi, não dei muita atenção, e ela olhando sério para cima, né? E aquele rapaz que estava na frente dela, entre eu e ela, né? Lendo o jornal, firme, né? Eu pensei, o cara largou um relâmpago, um trovão, uma trovoada, né? O cara é bom, né? Passei na roleta, né? Um detalhe importante para você entender a história, né? Naquela época a gente entrava pela parte de trás do ônibus, lembra? Os mais antigos vão lembrar. Passei, paguei a minha passagem, tudo, estava já sentado e vem esse rapaz e senta-se ao meu lado. Eu gostava de sentar mais no corredor, ele sentou mais perto da janela. Daí a pouco, passou um pouquinho de tempo, a maior confusão ali na catraca, né? Aquela senhora tentando passar, tal, ela afastava, deixava outro passar. Daí a pouco ela conseguiu passar na catraca. Ela senta no banco da frente. A pessoa que estava sentada até ficou com metade da bunda no banco, metade da bunda no corredor, porque ela era grandinha. Mas foi só ela sentar ali, o intelectual levantou-se do meu lado e ficou em pé no corredor. Uma mão lá em cima, outra segurando a pasta dele. E assim foi a viagem inteira. E a gente descia quase que no mesmo ponto. Aí eu não me contive, quando estávamos descendo, eu perguntei para ele, cara, aquela senhora estava muito preocupada, ela soltou aquele palavreado lá, tal. Eu não conhecia o cara direito, só vi ele no ponto de ônibus. Ele virou para mim e falou, aí é que está o problema. Eu conheço essa mulher há mais tempo que você e ela é minha vizinha. O detalhe é que quem solta o rojão é ela. E, inclusive, no elevador do prédio, quando ela entra, eu não entro. Então, o senhor está errado. Aí eu era molecão, fiquei olhando, falei, ela então solta e joga a culpa em cima dos outros, né? Que mulher esperta, né? E assim eu aprendi na vida. Toda vez, meu amigo, quando você ouvir alguma coisa estranha, certifique-se da verdade,
Não vá pelo faro, não vá pelo disque-disque, por aquilo que te falaram, tenha certeza, porque aquele pum ficou guardado a vida inteira na minha cabeça. Entendeu? Muito cuidado.